A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando hoje mais um dia, 12º dia da nossa jornada de 40 dias em direção a Yom Kippur. Eu sou a pastora Luciana Ramos, eu estou com você aqui todos os dias às 6 horas da manhã ao vivo, para mais um tempo de entrega, de meditação, são as nossas primícias sendo entregue ao Senhor para glorificar e exaltar o seu santo nome. E hoje eu quero convidar você a mais uma vez fazer parte comigo desse tempo de rendição, de adoração, desse tempo em que nós estamos buscando a face do Eterno para voltar ao caminho. Há uma expressão que está no livro de Cantares, que é muito forte durante esses dias: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nós nos voltamos para o Senhor nesses dias, não porque nós estamos com medo das consequências do pecado, ou porque nós estamos no sentido coagidos, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o anseio e o desejo do coração de estar na presença dele e de simplesmente não permitir que nada nos afaste do centro da sua vontade. É o anseio de ter mais de Deus e logo entregar mais também ao nosso Deus. Eu quero, mais uma vez, lembrar para você que esse é o tema da nossa meditação esse ano. A Bíblia nos diz, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, examinemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Em cada área da nossa vida, examinando, provando e voltando para o nosso Deus. Há coisas que vão chegando luz, e nós estamos nessa fase, né, de trazer a luz. Há lugares que a rotina, muita coisa para fazer, nem nos fazia perceber que estava desalinhado com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, mas o Senhor tem nos dado graça e misericórdia, esse é um tempo de inspeção, e nós temos sido passados à revista. Eu rogo ao Senhor, para que o teu coração e o temor ao nome do teu Deus te leve a, toda vez que você sair daqui, colocar em prática a palavra, a executar ações que revelem que você arrependeu-se, que você deseja mudança, que você deseja estar de verdade alinhando a sua vida ao plano do Eterno. Amém? Eu quero convidar você a estar com a sua Bíblia nas mãos. Nós vamos fazer as leituras de hoje para derrubar o altar da religiosidade e da tradição sem vida. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Marcos, capítulo 7, do versículos 1 ao versículo 13. A minha Bíblia já está aberta aqui. Eu vou fazer essa leitura junto com você. Diz assim um texto: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões: não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam na praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos para lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o teu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Uau! Os fariseus quiseram questionar Jesus porque que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer, conforme a sua tradição. E Jesus diz que eles são hipócritas. Vamos meditar a respeito disso daqui a pouquinho. Eu quero abrir com você o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13.
O texto diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Uau! Inclusive, é desse texto que, quando nós lemos o livro de Marcos, ele faz referência. Jesus diz, bem Isaías diz. É esse texto que nós acabamos de ler. Agora a gente vai abrir também a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24. A palavra de Deus nos diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Palavra do nosso Deus aqui, mais uma vez, para nos confrontar e nos levar ao lugar de derrubar o que pode ser muito possível estar dentro de mim, dentro da tua vida, o altar da religiosidade. Eu tenho acordado às 5 horas da manhã para me preparar e preparar toda a ambiência aqui tecnológica, o material de mandar nos grupos e tudo mais. Mas ainda fica 20, 25 minutos de tempo livre aqui para mim, onde eu fico orando, me debruçando no Senhor, em oração, clamando pelo meu próprio momento. E é uma oração contínua. Pai, eu não estou aqui apenas para ministrar a palavra para outros, essa palavra precisa ministrar ao meu coração. Esquadrinhe o meu ser, e que em nome de Jesus, e sendo também passado a revista, eu possa, dia após dia, me aproximar daquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Então, não digo no lugar de quem alcançou a perfeição, não. Digo no lugar de quem caminha olhando para o alvo e prossegue firmemente, entendendo que em Jesus nós precisamos todos os dias buscar a sua face. Amém? Então, vamos lá. O versículo-chave da nossa meditação de hoje está em Marcos 7,6. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E só o Senhor, né, pode saber isso, porque a gente pode ter uma aparência de quem adora a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Vamos lá. Há uma forma de distanciamento de Deus que pode ser mais difícil de perceber, justamente porque acontece quando continuamos envolvidos com as coisas de Deus. Podemos frequentar culto, conhecer as Escrituras, orar, jejuar, servir, participar das atividades da igreja e manter uma rotina espiritual aparentemente organizada, sem perceber que, aos poucos, aquilo que um dia nasceu de um relacionamento vivo com o Senhor se transformou apenas em um hábito. E por essa razão, que a religiosidade precisa ser examinada com tanto cuidado. Ela nem sempre se manifesta na ausência de práticas espirituais. Muitas vezes acontece exatamente no meio delas. O problema nunca foi e nunca estará em orar, jejuar, estudar a Bíblia, ou praticar, ou preservar, né, essas práticas que nos ajudam na caminhada cristã. Não. Todas essas coisas são importantes e fazem parte de uma caminhada espiritual saudável. A questão está em acreditar que a realização dessas práticas, por si só, significa que o nosso coração continua perto de Deus. Podemos manter uma disciplina de oração e, ao mesmo tempo, guardar ressentimento que nós não queremos entregar ao Senhor. Podemos jejuar e continuar alimentando o orgulho. Podemos conhecer profundamente as Escrituras e usar esse conhecimento sem permitir que a palavra confronte o nosso próprio comportamento. É possível servir durante anos e gradativamente substituir a alegria de estar com Deus pela necessidade de cumprir as responsabilidades religiosas. Foi algo semelhante que Jesus confrontou entre os líderes religiosos do seu tempo. Em Marcos capítulo 7, o texto que nós acabamos de ler, os fariseus e os escribas questionaram Jesus porque os seus discípulos não seguiam determinadas tradições relacionadas à purificação das mãos. O problema não era simplesmente a existência das tradições. Toda comunidade desenvolve práticas, costumes e
e formas de transmitir a sua fé. O confronto de Jesus acontece porque determinadas tradições haviam adquirido tamanha autoridade que passaram a ser usadas como medida de espiritualidade. Em alguns casos, chegavam a enfraquecer a própria obediência à palavra de Deus. Jesus não retoma Jesus então retoma as palavras do profeta Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. A distância que Jesus está denunciando não era uma distância geográfica, não era medida em quilômetros, e nem estava relacionada à ausência das atividades religiosas. Aquelas pessoas estavam inseridas no ambiente da fé, conheciam os mandamentos e preservavam cuidadosamente os seus costumes. O problema estava na distância entre aquilo que eles estavam fazendo exteriormente, visível, e aquilo que estava acontecendo dentro do seu coração, no seu interior. Essa palavra nos obriga a olhar para a nossa própria caminhada com bastante sinceridade. Há práticas que começaram como resposta ao amor por Deus e que, com o passar do tempo, podem continuar existindo, apenas porque nos acostumamos a fazê-la. Continuamos orando, mas já não conversamos verdadeiramente com o nosso Deus. Lemos a Bíblia para cumprir um plano de leitura, mas nem sempre permanecemos diante da palavra o suficiente para permitir que ela nos leia também. Participamos do culto, cantamos, servimos, ouvimos a pregação, mas podemos atravessar tudo aquilo sem uma disposição real de sermos confrontados e transformados. Isso não significa que toda rotina seja ruim, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não tira a rotina, não. Eu sou alguém que ama a rotina. Tirar minha rotina, eu me sinto toda bagunçada. Na verdade, a disciplina é necessária e é justamente porque a nossa vida com Deus não pode depender apenas daquilo do que sentimos. Tem dias em que oramos com grande alegria e em outros que precisamos permanecer em oração mesmo sem sentir a mesma intensidade. Há momentos em que ler a Bíblia será profundamente emocionante. Tem outros que vai exigir de mim disciplina, perseverança. Uma fé madura não depende daquilo que sente. Por isso, nós precisamos tomar cuidado para não confundir religiosidade com disciplina espiritual. Você frequenta os cultos, você lê a sua Bíblia, você faz as suas orações. Isso tem a ver com disciplina. Porque não é porque você, naquele dia, naquele momento, naquela fase, você não está sentindo, sabe, o fogo da presença. Tem dias que a gente dobra os joelhos para orar, que, meu Deus do céu, o negócio pega, a gente cai em lágrimas, está, sabe, com um regozijo na nossa alma, tem uma experiência nova com Deus ali. E tem dias que a gente parece que a nossa voz não sai do alcance dela mesma, não chegou, né, no ambiente do lado, quem dirá na presença de Deus, a gente se sente só, vazio. Isso não significa que você está cumprindo um ato religioso, significa que você é disciplinado e não depende daquilo que sente. É diferente. A disciplina nos ajuda a permanecer no relacionamento. A religiosidade substitui o relacionamento pela prática. É diferente, você entende? A diferença não está necessariamente naquilo que nós fazemos, mas no lugar que aquilo ocupa dentro de nós. Eu posso manter uma rotina de oração porque eu compreendo que eu preciso cultivar uma comunhão com Deus. Mas nos dias em que eu não sinto vontade, mesmo assim, eu estou lá. Isso é o quê? Disciplina. Mas também eu posso orar apenas porque eu me sinto culpado se não cumprir determinado tempo, ou porque eu desejo sustentar diante de mim mesmo e das pessoas uma imagem de espiritualidade. Olha a motivação, como é diferente. Exteriormente, as duas situações podem parecer semelhantes, mas no seu interior são completamente distintas. O mesmo cuidado precisa existir quando falamos de tradição. Nem toda tradição é contrária à vida espiritual. Há tradições que preservam memória, identidade, reverência e ensinamentos que são importantes. O problema surge quando uma prática que deveria nos conduzir a Deus passa a ocupar o lugar daquilo para o qual apontava. Quando defendemos uma forma com mais intensidade do que buscamos compreender o coração de Deus, nós corremos o risco
de transformar um instrumento no próprio destino, na própria finalidade. Isso pode acontecer, inclusive, com práticas que nascem de experiências que são genuínas. Deus pode ter conduzido uma comunidade de determinada maneira durante uma época, e aquela experiência pode ter produzido costumes que são importantes. Entretanto, se não houver discernimento, a geração seguinte pode aprender a repetir a forma sem conhecer aquilo que lhe deu origem. Aqui na nossa comunidade, nós temos o hábito, já de alguns anos, de todos os sábados fazer um relógio de oração. A cada 1 hora tem alguém orando. A cada 1 hora tem alguém orando. E nas trocas de horário, a gente chama isso de trocar o bastão. Então, a gente passa o bastão da oração para mais alguém. Isso nasceu do desejo, do anseio de mais intimidade com Deus, de buscar a sua presença, de estar continuamente com o incenso da oração queimando diante do altar do Pai. Mas, de repente, alguém pode entrar no relógio de oração e, se achegando agora, apenas enxergar uma prática religiosa e não conseguir entender, não conseguir perceber a essência da adoração. Se não houver discernimento, é isso que pode acontecer. Nós vamos reproduzir gestos, palavras, maneiras de orar, determinadas expressões, porque aprendemos que é assim que se faz. Mas nem sempre sabemos se aquilo continua sendo uma expressão de um coração consciente diante de Deus. E é nesse ponto que precisamos compreender as palavras de Jesus à mulher samaritana. Ela queria saber qual era o lugar correto para adorar. O texto que nós lemos no livro de João. O monte estava associado à tradição dos samaritanos, ou Jerusalém, que era o centro da adoração judaica. Jesus conduz essa conversa para algo que é muito maior, e afirma que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Jesus não estava simplesmente propondo uma nova religião, uma nova forma religiosa, para substituir as anteriores. Não é isso. Ele estava mostrando que a adoração ao Pai procura não ser reduzida a um lugar, a um ritual, ou a uma aparência exterior. Ela precisa nascer de uma relação verdadeira com Ele. Entende? Isso nos leva a uma pergunta importante durante essa jornada que nós estamos vivendo em preparação para Yom Kippur. Quanto da nossa vida espiritual nasce de um relacionamento vivo com Deus? E quanto simplesmente continuamos repetindo, porque aprendemos a fazer dessa maneira? Silêncio, né? Tempo de silêncio. Essa pergunta não tem como objetivo nos levar a abandonar as nossas disciplinas. Pelo contrário. Talvez o Senhor queira restaurar o significado delas. A oração não precisa ser abandonada porque se tornou mecânica. Ela precisa voltar a ser encontro. O jejum não precisa ser desprezado. Ele precisa novamente nos conduzir ao quebrantamento e à dependência. A leitura da palavra não precisa ser reduzida, mas precisamos recuperar a disposição de ouvir Deus através dela. O culto não precisa deixar de fazer parte da nossa rotina. Precisamos voltar a chegar diante do Senhor consciente de por que nós estamos ali. Talvez o problema não esteja naquilo que estamos fazendo, mas na maneira como o nosso coração passou a participar daquilo que nós estamos fazendo. Também nós precisamos examinar um outro aspecto da religiosidade. A facilidade de usar as nossas práticas espirituais como medida para avaliar os outros. Quando nós começamos a acreditar que determinadas formas de orar, de vestir, de jejuar, de cultuar ou expressar a fé é necessariamente evidência de maior espiritualidade, podemos nos tornar semelhantes aos religiosos que Jesus estava confrontando ali. Aos poucos, deixamos de examinar o nosso próprio coração e passamos a observar quem está cumprindo ou não aquilo que nós consideramos como sendo correto. Esse tipo de religiosidade, ele pode alimentar orgulho, porque transforma a disciplina, que deveriam nos tornar mais dependentes de Deus, em razão para nos sentirmos superiores aos outros. A pessoa já não jejua apenas porque deseja buscar o Senhor,
também começa a enxergar a si mesmo como mais consagrada, mais santa, porque jejua. Não estuda apenas para conhecer a palavra, mas para poder usar o conhecimento para estabelecer superioridade. Uau! Não serve apenas por amor, mas passa a construir identidade a partir daquilo que realiza dentro da própria igreja. Por isso, uma das perguntas mais necessárias dessa jornada é se aquilo que fazemos para Deus continua nos aproximando dele e produzindo transformação em nossas vidas. Se oramos muito, mas continuamos incapazes de perdoar, alguma coisa está precisando ser examinada em nós. Se conhecemos profundamente a Bíblia, mas nos tornamos cada vez mais duros com pessoas, precisamos perguntar o que estamos fazendo com aquilo que conhecemos. Se jejuamos, servimos e participamos de inúmeras atividades, mas o nosso coração se tornou orgulhoso, talvez nós tenhamos preservado a prática e perdido o propósito dessa prática. E o Kippur está nos chamando para voltar. E para algumas pessoas, voltar não significará começar a frequentar a igreja novamente, ou retomar uma prática que abandonaram. Talvez ela já esteja aí dentro da igreja. Talvez signifique encontrar Deus novamente dentro de práticas que nunca deixaram de ser realizadas. A quem precise retornar à oração, mesmo orando todo dia. Porque há muito tempo apenas está repetindo palavras. A quem precise retornar à palavra, mesmo lendo a Bíblia regularmente. Porque deixou de permitir que ela confronte a sua vida. A quem precise retornar à adoração, mesmo estando presente em todos os cultos. Porque o seu corpo permaneceu no ambiente, enquanto o coração gradualmente se afastou. O Senhor não está nos chamando a desprezar aquilo que construímos ao longo da nossa caminhada espiritual. Ele está nos convidando a examinar se as formas continuam servindo ao relacionamento ou, se de algum modo, passaram a substituí-lo. Talvez a religiosidade comece a perder força justamente quando nós deixamos de perguntar apenas o que um cristão deve fazer. E voltamos a perguntar como está o meu relacionamento com Deus enquanto eu estou fazendo tudo isso. Essa é uma pergunta que não deve ser respondida pela quantidade de cultos que eu vou. Também não é pelo número de capítulos que eu leio. Nem é pelo tempo em que eu consigo jejuar. Ela precisa ser respondida no secreto. Diante daquele que não observa apenas aquilo que eu estou fazendo, mas conhece as motivações com que eu estou buscando me aproximar dele. Entende isso? Essas perguntas, elas precisam nos confrontar. Não para nos acusar, mas para nos fazer buscar o alinhamento necessário para viver a verdade de Deus e poder usufruir genuinamente da sua presença. Coisa ruim, triste é achar que tem aquilo que você não tem. Porque só Deus tem palavras de vida eterna, só o Senhor. Só nele nós estamos seguros, só Ele é a nossa salvação, só Ele é o nosso Redentor. Se eu penso que eu tenho e eu não tenho, nos dias maus, no dia da dificuldade, no dia da aflição, o que é que eu faço, hein? Se eu já penso que eu tenho, para onde eu iria? O que eu faria? Então, responde essas perguntas hoje, trazendo confronto ao teu coração para voltar à posição onde você pode usufruir da fonte da vida. Será que a sua rotina espiritual está te conduzindo à comunhão com Deus ou você apenas está cumprindo com as práticas que você se acostumou? Será que tem alguma disciplina espiritual que você continua realizando exteriormente para o outro, mas que perdeu o significado para você? Será? Será que você tem usado as suas práticas ou seu conhecimento bíblico para medir a espiritualidade de outras pessoas? Será que existe alguma tradição que você defende com mais intensidade do que procura compreender aquilo que Deus deseja produzir através dela? Hein? Ah, Deus. Será que a leitura da palavra continua permitindo que Deus confronte as minhas atitudes e as minhas escolhas?
Será que nós temos confundido a ausência de emoção com a ausência de comunhão? E por isso nós estamos negligenciando a importância de sermos disciplinados? Eu oro e eu não sinto nada. Então eu vou parar de orar? Será que aquilo que eu faço para Deus está produzindo transformação no meu caráter? O que precisa ser restaurado hoje em meu relacionamento com o Senhor? O quê? Essa oração que nós vamos fazer hoje da renúncia do altar da religiosidade e de uma tradição que não tem vida, ela precisa partir do seu íntimo. Ore em voz audível comigo. Repita para a sua própria alma escutar e a nuvem de testemunhas que te cerca. Em nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu me arrependo pelas vezes em que eu permiti que práticas religiosas ocupassem o lugar de um relacionamento verdadeiro contigo. Perdoa-me quando eu orei, jejuei e li tua palavra. Servi ou participei do culto apenas por hábito, obrigação ou aparência, sem permitir que o meu coração fosse verdadeiramente alcançado por ti. Arrependo-me também pelas vezes em que usei o meu conhecimento, as minhas práticas ou tradições para me sentir espiritualmente superior ou para julgar a caminhada de outras pessoas. Renuncio a toda religiosidade que produz aparência exterior, sem transformação interior, e a toda tradição que eu tenha recebido na minha vida uma autoridade maior do que a tua palavra. Não quero abandonar as disciplinas que me aproximam de ti. Quero vivê-las novamente com consciência, verdade e amor. Restaure em mim o prazer da comunhão, a sensibilidade à tua voz e a disposição de permitir que tua palavra continue me corrigindo e me transformando. Que a minha fé não seja sustentada apenas pelo que eu faço para ti, mas pelo relacionamento que eu cultivo contigo. Ensina-me a te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uau! Hoje, reserve pelo menos 15 minutos para estar diante do Senhor, de uma maneira diferente daquilo que você normalmente faz. Nesse tempo, não apresente imediatamente uma lista de pedidos ou de preocupações. Eu quero orientar você a ler de uma forma bem devagarzinha, meditando assim, o Salmo 27, prestando atenção às palavras que mais chamarem a sua atenção. E permita que essa leitura conduza a sua oração. Ou seja, leia meditando e depois ore em cima daquilo que você leu. Permaneça depois alguns minutos em silêncio. Não se preocupe em produzir uma experiência extraordinária, nem tente forçar uma resposta. Apenas esteja conscientemente diante do Senhor e pergunte: Pai, existe alguma coisa que o Senhor quer tratar comigo hoje? O objetivo desse exercício não é criar uma nova regra espiritual, mas ajudá-lo a perceber como você se relaciona com Deus quando não está cumprindo uma rotina ou apresentando necessidades. No final desse tempo, resiste àquilo que você percebeu e reflita sobre quais práticas da sua vida precisam recuperar o significado delas existirem. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu te apresento cada pessoa que está participando dessa jornada. Tu conheces aqueles que estão caminhando contigo há muitos anos, os que aprenderam a amar a tua palavra, desenvolveram disciplinas espirituais, servem na igreja e permanecem envolvidos com as coisas do teu reino. Por isso eu te peço que, neste momento de exame, não produza desprezo por tudo aquilo que foi construído,
mas nos ajude a perceber aonde práticas importantes podem ter perdido ao longo do caminho parte do seu significado. Visita aqueles cuja oração se tornou apenas uma obrigação e ajuda-os a recuperar a liberdade de conversar contigo com sinceridade. Alcança aqueles que continuam além da tua palavra, mas já não permitem que ela confronte as suas escolhas. Devolve-lhes um coração ensinável. Se alguém tem jejuado, servido ou participado das atividades da igreja, enquanto interiormente se encontra cansado e distante, mostra com clareza aquilo que precisa ser reorganizado, para que a disciplina não substitua a comunhão. Eu te peço também por aqueles que aprenderam determinadas tradições ao longo de sua caminhada e talvez nunca tenham parado para examinar por que fazem aquilo que fazem. Dá-lhes discernimento para preservar o que é bom e bíblico, sem transformar costumes humanos em critérios para medir a fé ou a espiritualidade das pessoas. Onde o conhecimento produziu orgulho, ó Pai, gera humildade. Onde a experiência ministerial trouxe uma sensação de autossuficiência, restaura a dependência a Ti. Onde o serviço se tornou apenas uma responsabilidade, ajuda cada pessoa a reencontrar o sentido de servir. E, principalmente, onde alguém aprendeu a manter uma aparência de proximidade contigo, enquanto a oração foi se distanciando, conduz novamente essa pessoa a um relacionamento sincero com a tua presença. Pai, não permita que essa jornada se transforme em mais uma atividade religiosa. Não tem sentido isso. Enquanto examinamos os nossos caminhos, que não estejamos apenas cumprindo com mais uma etapa, respondendo perguntas ou fazendo exercícios. Usa cada dia para nos tornar mais conscientes daquilo que está acontecendo dentro de nós e mais disponíveis com a transformação que o teu Espírito deseja produzir em nós. Ensina cada pessoa que está me ouvindo a desenvolver uma vida espiritual em que disciplina e relacionamento caminham juntos. Que saibamos permanecer quando não houver emoção, mas que também não nos conformemos com uma fé mecânica e distante. Que as nossas práticas continuem sendo caminhos através dos quais buscamos a tua presença. Ouvimos a tua voz e permitimos que o nosso caráter seja transformado. Eu te peço que, ao final dessa jornada, não tenhamos apenas cumprido 40 dias de práticas espirituais, mas estejamos mais próximos de ti, mais conscientes das nossas motivações e mais dispostos a viver aquilo que nós temos aprendido. Conduz-nos novamente a uma adoração sincera, em espírito e em verdade. E faz com que tudo aquilo que realizamos em teu nome seja consequência de um coração que permanece em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E assim nós encerramos o 12º dia aqui ao vivo em meditação. Encerramos aqui. Tem orientação para você, para o seu tempo a sós aí ainda com o Senhor. Deus te abençoe. Amanhã, segunda-feira, nós estamos juntos mais uma vez, às 6 horas da manhã. Na terça, nós temos a segunda aula da Jornada de Libertação. Daqui a pouquinho eu posto no grupo aí o segundo arquivo que você deve imprimir para responder na nossa aula da terça-feira. E que essa jornada seja uma jornada libertadora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê um dia de paz na sua doce presença.